Não existe amor em SP. Olha só, eu só não vou dizer que eu zerei a vida depois dessa entrevista de hoje, porque ainda faltam Cortella e Karnal. Mas eu entrevistei Felipe Pondé, filósofo e professor. A gente bateu um papo sobre os impactos que as redes sociais causam no comportamento das pessoas na vida real. Estou em êxtase de conhecimento. Confere aí. Não sou eu exatamente que afirma que existe um quadro de depressão, melancolia ou mesmo medo nos jovens hoje em dia. Pessoas sábias tiveram uma vida perturbada. Como resistir a uma mulher bonita, gostosa, né? De repente não tem por que resistir, né? Você pode tomar um não na cara. E se você tomar um não na cara, você pega seu não e vai embora. Pondé, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para bater um papo com a gente aqui no Reclame. Eu que te agradeço. A gente fica muito feliz em poder bater um papo com você. Obrigado. Começa falando pra gente como o uso excessivo da internet afeta o nosso comportamento na vida real. Falava-se muito da convergência entre on e off, é claro que na pandemia isso piorou, mas há uma tendência muito grande da vida online acabar devorando muitas dimensões da vida offline. No caso dos mais jovens, você já tem descrições de baixa de desejo, depressão, tristeza, justamente na geração aí nascida entre 95 e 2004, mais ou menos, que é a geração chamada nos Estados Unidos de geração I, por conta do iPhone e da internet, que já cresceram dentro desse ambiente e já apresenta distúrbios de desejo baixo, o chamado apagão do desejo, e também de altos níveis de medicação. Não é só, é claro, a internet é culpa disso, mas ela está intimamente associada a isso. Hoje, as redes sociais possibilitaram muitas pessoas serem vistas e algumas delas nem estão preparadas para tal visibilidade. Como você acha que isso vai afetar o comportamento não só dessas pessoas que ganham essa fama rápida, né, de viralizar, mas também esse desejo da geração futura de querer ter essa fama e não saber que está preparada para tal visibilidade? A gente ainda está pensando isso e refletindo e conhecendo isso enquanto o avião está voando. Ou seja, a gente ainda não pousou para olhar para trás e provavelmente não vai pousar tão cedo. Vai ter que ter um voo bem longo, muitos anos desse tipo de cultura digital para a gente ter um pouco mais de certeza desses desdobramentos. A exposição pública, mesmo antes da internet, a fama, ela sempre foi um objeto que gera em muitas pessoas um sentimento de depressão, de isolamento, de solidão. Não faltam exemplos de estrelas de Hollywood que entraram em processo de decomposição psicológica por conta da excessiva exposição. Agora, com relação às redes sociais enquanto tal, eu acho que muita gente é lançada à visibilidade se pessoas que fizeram carreira e trabalham e já são adultos e colheram sucesso em exposição pública fruto de trabalho e fruto de anos de vida, o que torna você uma pessoa um pouco mais madura, torna você uma pessoa com um pouco mais de experiência. As redes sociais lançam pessoas extremamente maturas e extremamente jovens na exposição pública em larga escala. A exposição pública faz com que você se sinta relevante, porque tem pessoas que te seguem, pessoas que te adoram, pessoas que te reconhecem na rua. O problema é que na internet, nas redes sociais especificamente, essa condição que o Andy Warhol disse que no futuro todo mundo ia ser famoso por 15 minutos, nas redes sociais você pode ser famoso por 5 minutos. Você está lá em cima hoje, amanhã ninguém sabe quem você pode ser inclusive cancelado, né? E depois descancelado. Então o resultado é que o nível de ansiedade por controlar o sucesso se torna cada vez maior, porque o sucesso se torna cada vez mais volátil. Com relação aos mais jovens, que estarão, na realidade, sei lá, alguém com 10 anos, 15 anos, hoje 12, 13, sonhando com isso, ou bebês sonhando com esse tipo de exposição, a gente não tem muito o que falar. Eu acho que um caso grave é porque os próprios pais desses jovens já serão a geração que vendeu a alma ao diabo para conseguir ter engajamento. Então, eu suspeito que eles não terão muitos parâmetros
para conseguir avaliar o que é uma criança de 5, 6 anos já começar a sonhar e ser um influencer em um dia. E afora o fato, né, Rafaela, de que a maior parte dos influencers o são a partir do nada. Transformaram a sua vida, alguma ideia interessante que tiveram, mas é uma espécie de banalidade erguida ao formato de filosofia de vida, de sucesso, o que é muito ruim, eu acredito. O cancelamento está muito na moda, né? Por que você acha que as pessoas têm essa necessidade de cancelar, de linchar as pessoas e disseminar o ódio no mundo virtual? No começo da pandemia, tinha toda aquela história de que a pandemia ia nos fazer solidários, ia nos fazer legais, que a gente adquiriu uma outra consciência. Isso é tão babaca quanto o terraplanismo. As vacinas vieram, as competições estão aí, as baixarias políticas, não só no Brasil. Então, assim, a pandemia mostrou que no começo havia muita solidariedade aqui no Brasil, agora especificamente. Estava todo mundo querendo pousar de legal, doando dinheiro em marmita. Agora que a situação está bem pior, as pessoas estão cada vez mais absolutamente desinteressadas pelo que está acontecendo, na sua maioria. Isso porque catástrofes longas são monótonas. Todo mundo que trabalha com mídia sabe muito bem disso. Chegou uma hora que nem o âncora consegue mais falar daquele assunto. Então, assim, no final das contas, a minha impressão é de que as pessoas não, digamos assim, elas não mudam, elas não avançam, elas não se transformam, pelo menos na velocidade em que a gente espera. Então, portanto, a minha suspeita, que eu já falo há muito tempo, é que daqui a alguns anos ninguém vai saber, ninguém vai lembrar dessa pandemia. Assim como ninguém lembrava da espanhola, assim como ninguém lembra no dia a dia de surtos que tiveram por aí, isso tenderá a ser completamente assimilado no processo da normalidade da vida social. Parece que a gente vive num looping, né? As pessoas esquecem as coisas que acontecem e aí voltam a acontecer. Esquece mesmo e se repetem, né? A gente repete comportamento. Quero te agradecer por ter topado falar com o Reclame. Eu sou muito sua fã, então para mim é um privilégio poder te entrevistar. Obrigado. E queria saber se eu não perguntei alguma coisa que você gostaria de falar sobre os impactos negativos das redes sociais. Eu completaria o seguinte, primeiro, a mídia profissional, ela corre muito atrás de informação científica e durante a pandemia ela acaba dando vazão a trabalhos científicos que 2 dias depois são derrubados. A mídia tem funcionado muito mal com seu gatekeeping, né? Com aquele conceito que faz a grande diferença da mídia profissional para qualquer baboseira de redes sociais e internet, que é o trabalho de editoria. As redes sociais, elas deram vazão a tudo de absurdo, de crença sem fundamentação. Então, eu diria, por último, que na pandemia, a interação entre mídia e redes sociais tem aumentado a exposição ridícula de muita coisa da ciência. A sorte é que ninguém tem memória e logo vai esquecer. Na vontade de noticiar tudo, as pessoas acabam noticiando nada, porque a maioria não tem valor no que se é noticiado, né? E aí você não tem vontade nenhuma de ser próximo das redes sociais, de você mexer, nada. Nenhuma, eu não tenho nenhuma curiosidade, zero. O Karnal fala que eu tenho uma costela autista. Olha, eu admiro, eu gostaria de ser assim também. Eu tenho um exercício pelo menos por mês que eu tento ficar 2 dias fora do celular e é quase impossível. Mas eu acho que quando você é mais jovem, isso é mais difícil. Porque você já está dentro dessa cultura, inclusive você depende, em algum grau, profissionalmente disso, certo? Exatamente. O trabalho hoje, muito do trabalho dos mais jovens depende justamente desse vínculo. No meu caso, como eu já tinha uma carreira constituída, eu produzo conteúdo, cursos, Instagram, frases, ou vou pro Twitter e disparo um torpedo e nem sei quem fica se xingando por causa dele, e no meu canal do YouTube, meus livros e tudo, mas eu não preciso estar acompanhando isso para continuar a produzir, nem continuar a ter cliente.
você tem uma visibilidade boa nas redes sociais, bons seguidores, não pediram nunca para você fazer recebidos, ser meio que um influencer assim de marca, propaganda, não? Já. E quem toma essas decisões são as meninas. Nem eu decido isso. Eu tenho plena confiança no que elas decidem. Então, Perfeito. Eu já fiz coisa de camiseta, já fiz coisa de armação de óculos, porque eu tenho várias armações de óculos, porque tem gente que acha que eu faço coleção, não é porque eu perco. Eu perco os óculos. Então, eu tenho um monte de óculos de leitura que eu vou largando pela casa ou pelo escritório. Quando tem atividade física na FAP ou na PUC, eu perco, largo em sala de aula. Nem lembro onde está. Então, eu criei o hábito que a única salvação era ter muito óculos. Então, aí os recebidos foi maravilhoso para você. Então, aconteceu essas duas situações que livro é muito, né? Claro. Sim. Muito livro. E, na realidade, isso tudo vai para o escritório delas. Entendi. Eu não recebo nem em casa, nem no meu escritório. E elas que fazem a triagem, entendeu? Obrigada novamente. Amei poder ter essa oportunidade de conversar com você. Espero poder ter outras oportunidades. E a gente vai ficando por aqui. Eu que te agradeço. Obrigado. Obrigada.